Boa tarde, gente. Aqui é a doutora Marjorie. Hoje eu vou falar rapidamente sobre as ações de despejo e a situação com o vírus, né, o COVID-19, e como que isso está afetando o processo das ações de despejo na Flórida, no momento. Então, vamos falar primeiramente sobre como que normalmente, fora dessa situação da pandemia, a ação de despejo funciona. Na Flórida, tudo que tem a ver com aluguel é regido por estatuto. Lógico que tem jurisprudência também, mas a maior parte é regido por estatuto da Flórida. E pelo estatuto, se você receber uma ação de despejo por falta de pagamento do aluguel, você tem que responder essa ação de despejo em 5 dias e, ao mesmo tempo, depositar com a corte, não com o dono da propriedade, com a corte, que a gente chama de court registry. Então, vocês têm que depositar com a corte o valor do aluguel não pago. Então, se você não pagou um mês, 2, 3, seja lá o que for, você tem que adicionar, soma e deposita com o registro da corte. Dessa forma, você evita que a ação de despejo proceda rapidamente, né, por default, que é a falta de resposta e a falta do depósito. Agora, o que está acontecendo com a questão da pandemia? Muita gente, da última vez que eu chequei, a gente já está com mais de 40 milhões de desempregados no país. Então, realmente, não temos só uma health crisis, né, uma crise de saúde, temos também a crise econômica, que, na minha opinião, vai ser muito pior do que a crise econômica de 2008 e 2009. E eu acho que vai piorar. Do jeito que as coisas estão indo, com certeza não vai melhorar rapidamente. Mas, então, com essa situação da pandemia, o governador e também, então tem a lei estadual, a modificação estadual e a modificação federal. O governador assinou uma ordem válida por 45 dias. Ela vai vencer dia 2 de junho. Então, se você recebeu uma ação de despejo nesses 45 dias, que eu acho que foi, não lembro que dia que ela foi assinada, eu teria que olhar, mas faz a conta, né, para trás, 45 dias do dia 2 de junho, que dia seria? Então, nesse período de tempo, você não poderia ser retirado da propriedade. Então, lógico, se o proprietário entrou com uma ação de despejo, você tem essa defesa. Agora, o que eu quero deixar claro é que essas opções, tanto a estadual quanto a federal, que eu vou explicar no momento, elas não te isentam de ter que pagar o aluguel. Então, não é, eu vou ficar aqui vivendo de graça, maravilha, não tenho que pagar o aluguel nunca mais. Não, não é isso. É uma ajuda, como que a gente fala? É um congelamento dessas ações de despejo para poder dar às pessoas a oportunidade de talvez obter uma assistência do governo com esses empréstimos que estão disponíveis, ou do condado da onde você mora. Certos condados estão fornecendo ajuda por questão de pagar aluguel. Então, isso tudo cabe à pessoa realmente fazer a sua própria investigação, né? Dependendo do condado onde você mora, e fazer aplicação tanto para o benefício de desemprego, né, como os outros empréstimos que estão disponíveis. Lógico que não há facilidade em receber nenhum desses empréstimos, todo mundo sabe que está sendo bem difícil. Aparentemente está sendo super fácil para as corporações enormes que não precisam do dinheiro, elas recebem, né, milhões de dólares. Agora, para o resto que precisa, good luck, né, boa sorte. Mas não vamos falar de política não, porque senão o negócio vai ficar feio. Mas então, tudo bem. Agora, a questão da lei federal. A lei federal, ela funciona da seguinte maneira. E só para explicar o nome da lei, a gente abrevia de CARES Act, mas o nome é the Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act. Então, a abreviação é CARES Act. O que ele diz? Ele deu um moratorium, que é o congelamento de ações de despejo, por 120 dias. Ele vai vencer dia 27 de julho, esse congelamento. Mas tem um porém, ele não funciona
como o congelamento do governador, porque o do governador, por 45 dias, ele é de todas as propriedades, certo? Para o estado da Flórida. Agora, o federal, ele é somente para propriedades em que o dono da propriedade, o proprietário, fez o financiamento através do governo federal, que são as propriedades, né, os loans fornecidos pelo Freddie Mac e a Fannie Mae. Então, eu vou colocar abaixo, na descrição, o link do site para vocês entrarem e digitarem o endereço de vocês. E dessa maneira vai mostrar se a propriedade o empréstimo, né, é através do Fannie Mac ou da Fannie Mae ou do Freddie Mac. Misturei tudo. Então, aí vocês olham, se for o caso, por 120 dias está congelado até o dia 27 de julho. Lógico que ambos, tanto o estadual como o federal, podem ser estendidos. Isso aí vai depender do governo e do que eles vão decidir fazer. Lógico que se você tiver alguma pergunta, é só me ligar. O telefone aqui é 954-474-7703 e toda a informação de contato está acima no link da bio do Instagram. Agora, a outra coisa que eu gostaria de falar também, porque eu recebo muita ligação tanto de inquilino como dos proprietários. E eu trabalho com ambas as partes, lógico que não dentro do mesmo caso, que seria um conflito de interesse, mas eu represento ambas as partes. O outro lado dessa moeda é o que? O proprietário não pode ficar sem receber o aluguel. Então, essas leis não estão te isentando de pagar o aluguel, elas estão apenas congelando o processo de despejo. Então, a minha sugestão é vocês entrarem em contato com o dono da propriedade e tentarem fazer um acordo de pagamento para poder evitar, porque quanto mais tempo passa, maior vai ficar a dívida. Então, o que a gente tem que fazer? Realmente é ter uma discussão, né, com ambas as partes, tentar entrar num acordo, fazer o que for possível, porque o que acontece? O dono da propriedade tem que pagar o mortgage, tem que pagar o empréstimo que ele fez para comprar aquela propriedade. Se ele não paga, o banco vai dar entrada no processo de hipoteca da casa, que é o que a gente chama de foreclosure. Então, é uma bola de neve. Se você, como inquilino, não paga o proprietário, e o proprietário, porque não recebeu o valor do aluguel, não paga o banco entra com processo de foreclosure e todo mundo sai perdendo, porque você também vai ser retirado da propriedade. Então, a gente tem que tentar colocar na balança, né, e medir realmente os direitos e obrigações de ambas as partes e tentar entrar num acordo da melhor forma possível. Agora, lógico que se você perdeu o emprego, você não tem de onde tirar dinheiro e a situação realmente está extremamente difícil no seu caso, né, em particular. E depois que passar esse congelamento, o proprietário vai continuar, vai proceder com a ação de despejo. Então, infelizmente, mais dia menos dia, você terá que sair da casa, da propriedade onde você está. Então, é isso, gente. Eu só queria dar um resumo geral do que está acontecendo, para vocês terem uma melhor ideia. E precisando, de novo, é só ligar. O número aqui é 954-474-7703. Espero que vocês tenham um bom dia, o resto do dia, e uma boa semana. E boa sorte com tudo. Stay safe.